Olá, sejam bem-vindos ao Estadão Discute, que esta semana vai ter como tema a situação política em países vizinhos, especialmente a Venezuela e também o Paraguai, com violentos protestos no último fim de semana. Eu vou apresentar aqui os nossos dois convidados. Primeiro, Carolina Silva Pedrosa, que é pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp. Obrigado pela presença, Carolina. Eu que agradeço. E também conosco o Rodrigo Cavaleiro, que é editor de Internacional do Estadão. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. E eu vou começar aqui pela Carolina Pedroso, que eu já vou me corrigir aqui, que é uma especialista em Venezuela, né, Carolina? Os últimos acontecimentos indicando que o governo Maduro estava tentando uma intervenção no parlamento de lá, na Assembleia Nacional do país. Houve um recuo, mas essa intervenção de alguma certa forma continua acontecendo, porque é difícil aprovar projetos da oposição ali mesmo com maioria oposicionista, né? Bom, na verdade, desde 2015 a gente tem na Venezuela essa dificuldade de diálogo entre oposição e governo. Em 2015 a oposição consegue a maioria na Assembleia Nacional e desde então o governo, que tem uma grande influência sobre o judiciário do país, consegue tornar todas as medidas da Assembleia Nacional inconstitucionais. Ou seja, as promessas que a oposição fez quando conseguiu ganhar as eleições legislativas não conseguem ser cumpridas porque existe esse entrave aí entre os poderes. Então, essa decisão do judiciário, ela vem, na verdade, de um decorrer de várias outras decisões em que a justiça tenta impedir a ação efetiva dos parlamentares opositores. A gente percebe que essa situação ela se prolonga, houve uma crise aguda com essa decisão da justiça que acabou recuando devido à grande repercussão interna e externa. Eu diria, inclusive, que as alas chavistas que são contrárias a essa intervenção da justiça no poder parlamentar, ela foi muito mais decisiva até do que o poder de influência dos países no exterior, né? Mesmo da OEA, dos Estados Unidos, dos países que se posicionaram contra. Ou seja, o próprio chavismo está dividido. Então, ao mesmo tempo em que o chavismo tem força para bloquear a oposição dentro do parlamento, ele também está dividido internamente. Então, isso torna a situação ainda mais complicada. Quer dizer, Rodrigo, por tudo que a Carolina está falando, na prática já havia, então, uma intervenção branca, vamos dizer assim, já havia. Nem tão branca. Nem tão branca. Tem uma intervenção cotidiana já no trabalho do Legislativo. Isso, como ela falou, vem desde início de 2016 e a gente percebe que muitas leis que eles tentaram implementar não chegaram a ir adiante justamente por isso. O judiciário é dominado pelo chavismo e o que aconteceu dessa vez é que nunca tinha havido uma formalização da interferência, né? O judiciário disse: a partir de agora nós assumimos essa atribuição de legislar, e isso marcou, digamos, uma quebra, né? Uma quebra, pelo menos em termos de imagem, no cotidiano. Para os venezuelanos, realmente mudou pouco, e a reversão da decisão mudou pouco também, porque na prática isso já vinha acontecendo. Uma coisa importante é que houve uma reversão da decisão, mas a permissão para que haja um financiamento externo do setor petrolífero, que foi uma decisão anunciada juntamente com essa medida de intervenção no Legislativo, essa ficou. Então, de alguma forma, o principal objetivo do chavismo, que era tentar atrair capital externo para sair dessa crise, ou pelo menos amenizar essa crise econômica, que é realmente o que move a insatisfação pública, essa ficou e está lá ainda em gestação. Mas, diante disso, Carolina, o que dá para a gente projetar agora? Ou na Venezuela não dá para projetar nada assim num curto prazo? O que dá para imaginar de cenários, considerando que já teve uma eleição que não ocorreu, né? A eleição parlamentar, não é isso? Que não ocorreu? Eleição regional. Regional. E o mandato, pelo menos no papel do presidente Maduro, vai até 2019. É sempre complicado fazer essas projeções, de fato, na Venezuela, por conta dessa grande conflitividade política que o país vive. O que a gente percebe agora é uma movimentação muito grande da oposição, inclusive que ganhou apoio de algumas alas chavistas que também acharam que foi um grande abuso de poder do judiciário. Então, a gente tem uma crítica dentro da própria esquerda ao chavismo, que se junta com a oposição nesse tema específico em relação à intervenção no parlamento.
E a gente assiste, né, nesses dias, uma grande movimentação nas ruas de Caracas, principalmente em frente a esses poderes, né, para mostrar ali a população que está totalmente descontente com a situação atual. Hoje, os parlamentares de oposição se reuniram na Assembleia Nacional para tentar destituir esses juízes que tomaram a decisão na Sala Constitucional, porque é uma das prerrogativas do parlamento venezuelano, ou seja, ele pode, pela Constituição, destituir autoridades de outros poderes. Então, é o que o parlamento vai tentar fazer agora, ou seja, a previsão do curto prazo é que essa guerra entre poderes continue, né, mesmo com a reversão da decisão, essa guerra de poder vai continuar sendo muito intensa nos próximos dias. Eu não sei se dá para imaginar isso, mas talvez o Rodrigo possa nos dizer. É difícil saber quem ganha e quem perde numa situação como essa? Ou isso não remeteria a uma tentativa de um acordo para talvez tentar minimizar isso aí? Porque aparentemente todo mundo tem alguma coisa a perder nisso aí, ou não? A gente vem com uma tentativa de diálogo até com a participação da igreja há algum tempo. Ela não deu frutos na prática. Pelo contrário, hoje o que se vê é acho que um afastamento entre os dois lados, e quem perde basicamente é a população, né? A gente percebe que se degradou muito a qualidade de vida. Cada dia a gente descobre uma história mais impressionante de como essa discussão, essa briga política está afetando a vida das pessoas. A fronteira com o Brasil é uma amostra disso, né? Isso toca muito a gente. É curioso que isso veio acontecendo também há alguns meses, mas se percebe cada vez mais população de classe média cruzando tanto a fronteira quanto vivendo em condições péssimas, principalmente nas áreas metropolitanas da Venezuela. Gente buscando comida no lixo, pessoas que transitam e cruzam a fronteira com o Brasil também de um nível já de formação maior do que acontecia. Isso é uma panela de pressão. Em algum momento tende a ter uma consequência ruim em termos de violência. Eu diria que em outros países talvez isso já tivesse acontecido, em outros países da América do Sul. A gente vê que também na população venezuelana há um certo cansaço, há uma certa indignação, mas uma indignação quase conformada de parte da população, que está preocupada muito mais com temas cotidianos, de como vai chegar no fim do mês, do que se inserir na discussão política. É uma das coisas que nossos enviados comentam. Eles sentem que essa discussão está muito distante. Talvez nós aqui estejamos mais bem informados sobre essa parte política, esses meandros do judiciário, do legislativo, do que a população comum, que enfrenta um outro problema. Eles não têm acesso a programas como esse. O noticiário está há muito tempo sob intervenção branda, às vezes não tão branda, do chavismo. O acesso à informação é muito limitado. Jornais que eram críticos ao longo dos últimos tempos foram condicionados a mudar a sua linha editorial. Então não é tão simples, né? Essa fermentação lá não é tão óbvia quanto a gente veria em outros países. Acho que até na questão econômica que o Rodrigo está abordando, Carolina, é difícil até saber o tamanho do caos, não é isso? Porque os dados também não são tão confiáveis assim para a gente saber na Venezuela. Realmente é uma situação muito complexa, muito profunda, e a gente também tem um mercado paralelo que funciona lá, que é o mercado de dólares, né? Que o câmbio lá é controlado, tem várias bandas, mas mesmo assim existe um mercado paralelo muito pungente no país. Então também não tem como medir. A gente tem alguns sites que tentam, dentro do possível, o governo tenta tirar esses sites do ar, mas que eles mostram o valor real do dólar. Então cada dia que você entra para verificar, é um número maior ainda, é muito exorbitante, né? E a gente também tem um mercado paralelo de venda de alimentos. Então, sobretudo na fronteira com a Colômbia, que é uma fronteira bastante perene, tem várias cidades próximas, as pessoas vão fazer as compras na Colômbia e, ao mesmo tempo, muitos produtos que são subsidiados pelo governo, produtos alimentícios que são vendidos a um preço mais baixo, são também contrabandeados para a Colômbia. Então isso obriga a população venezuelana a pagar às vezes 8, 10 vezes mais do que eles pagariam se aquele produto estivesse disponível no seu próprio país.
Então, assim, todas essas atividades ilegais que acontecem realmente dificultam a gente ter uma noção real do que está acontecendo. Agora, em termos da situação política, queria uma análise de vocês também da Venezuela, porque a gente vê frequentemente grupos de oposição, estou falando em outros países, que tem lá cada um os seus interesses, mas que às vezes facilita quando eles convergem. Vocês veem essa convergência de oposições na Venezuela? Ou tem cada oposição preocupada com o seu próprio umbigo? Está muito fragmentada. A gente tem alguns líderes que falam quase em nome próprio, não há uma certa unidade. Quando se aproximam eleições, há uma certa coesão em torno do nome escolhido. Na última eleição foi o Henrique Capriles que representou a oposição diante do Maduro. Mas tão logo acabou a votação, se espalhou e a disputa de poder dentro da mesa de unidade democrática voltou a chamar a atenção. Tanto é que a gente não vê, mesmo nas manifestações de rua, um nome, né, se destacando. A gente tem o caso do Leopoldo Lopes, que está em prisão aí há mais de 2 anos, e talvez seja, quando saia da prisão, um nome que, pela experiência, pela exposição que teve, um personagem que possa aglutinar esses apoios. Mas é um canibalismo interno dentro da oposição. Nesse aspecto, não vejo como ganhar força o movimento contra o chavismo. Quer dizer, pode ter uma sobrevida, então, Carolina, o chavismo, com essa fragmentação da oposição, ou ele se enfraquece por ele mesmo? A gente tem esses 2 movimentos paralelos, na verdade, né? Por isso que a Venezuela é tão contraditória e tão complexa. Porque a gente tem justamente essa oposição que é muito plural, ou seja, a gente tem vários níveis aí de oposição. Tem até uma oposição que é chamada pelo próprio chavismo como uma oposição mais leal, porque ela quer ser oposição dentro das regras do jogo, e a gente tem uma oposição mais radical, ou seja, que quer forçar a renúncia do Maduro por meios não constitucionais, que é essa oposição, segundo Maduro, que é a fascista, enfim, que tem essa conotação de extrema-direita, enfim. E a gente tem, nos últimos meses, surgindo uma nova oposição que vem muito responder a essa demanda da população venezuelana de não acreditar mais nos políticos tradicionais, ou seja, uma oposição de pessoas que não são tradicionalmente políticas, ou seja, que são jornalistas, que são intelectuais, que se apresenta como uma alternativa dentro da oposição. Então isso certamente, como o Rodrigo comentou, enfraquece um nome unificado da oposição para combater o chavismo dentro das eleições. E a gente também tem enfraquecimento dentro do próprio chavismo. Então, assim, desde quando Maduro foi escolhido por Chávez para ser o seu sucessor, ele não consegue se consolidar enquanto uma liderança. Então, a gente tem dissidentes dentro do chavismo. Então, a gente tem uma dissidência mais de esquerda que se opõe às medidas do Maduro, acusando ele de ser traidor do plano do Chávez. A gente tem um outro tipo de oposição dentro do chavismo que apoia uma outra liderança, que é o Diosdado Cabello, que foi, até 2015, o presidente da Assembleia Nacional, e que é uma liderança mais próxima dos militares, ou seja, que é, digamos assim, mais truculento ainda do que o Maduro nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que a oposição enfraquecida fortalece o chavismo, ele também está enfraquecido internamente. São várias situações, muitas variáveis, né, para a gente considerar. Difícil fazer qualquer previsão. Acho que vocês que são tão especialistas, né, mais do que ninguém podem dizer isso, como disseram aqui. Vamos mudar para o Paraguai, que eu acho que é importante a gente entrar nesse assunto também. Protestos violentos, morte, né, no fim de semana. Agora, no Paraguai, o que me chama a atenção, a gente estava antes até de iniciar o programa tentando fazer um paralelo aqui com o Brasil, tem um pessoal da oposição que está unido ali. Vamos tentar fazer um paralelo aqui, Rodrigo, para o Brasil. Seria como, sei lá, o PT e o Democratas estivessem juntos, porque no Paraguai vamos contextualizar que é a emenda constitucional da reeleição, que foi aprovada pelo Senado lá. Como é que você vê esse momento lá do Paraguai? Olha, o Paraguai sempre nos surpreende pela ruptura com que se dá esse tipo de evento, né? Aconteceu algo semelhante em 2012, quando ninguém falava em Paraguai, parecia uma certa estabilidade, e de repente, em menos de uma semana, a gente soube que havia uma crise e o presidente caiu, o Fernando Lugo. Justamente o Lugo, que é um personagem, um pivô dessa nova crise, isso porque o grupo de senadores que representa o grupo político dele fez parte dessa aliança de ocasião
para levar adiante uma emenda que permitiria a reeleição no país. A reeleição no país que, desde a Constituição aí de 92, não é possível, em função principalmente do passado autoritário que os paraguaios tiveram que lidar com o general Stroessner. Agora, curioso é que, basicamente, o Lugo se aliou com o presidente Horácio Cartes, que é um conservador, para abrir as portas para ambos chegarem aí na disputa de 2018 com chance. Aparentemente, pelas pesquisas, o próprio Lugo tem mais possibilidades do que o Cartes, que, embora a gente veja os números da economia paraguaia, e era por isso que a gente via o Paraguai no noticiário ultimamente, por uma retomada econômica, o país sul-americano que mais cresceu entre 2012 e 2016, cresceu 24%. Imagina, para nós aqui que estamos vendo esses números brasileiros, era tanto o Paraguai, mas um certo preconceito. Aparentemente esses números não estão beneficiando boa parte da população, que não coloca o presidente Horácio Cartes aí entre os favoritos. Claro que uma disputa com a máquina governamental na mão é sempre diferente de uma pesquisa eleitoral um ano antes da disputa, né? Não sei se a Carolina concorda. Lá, né, Carolina, um mandato de 5 anos, né, é uma coisa acho, até histórica, né? Os paraguaios não aprovam a reeleição, está aí a reação, né? O que dá para vislumbrar de cenário lá para o Paraguai? Bom, essa é uma questão muito sensível, na verdade, né? Como o Rodrigo lembrou, a ditadura do Stroessner foi muito difícil de ser derrubada, e quando isso acontece, eles colocam essa cláusula na Constituição para impedir não só que ex-presidentes voltem ao poder, ou seja, uma vez eleito, é somente aquele mandato, você não pode voltar a concorrer, depois, né? nem depois. Exatamente. E nem parentes de 4º grau daquele presidente podem concorrer. Então, ela é bastante limitante nesse sentido, né? Então, a gente percebe que o Fernando Lugo ele surge como uma liderança que defende essa emenda justamente para voltar até a chance que ele perdeu em 2012. Ou seja, a gente percebe que é uma situação aí meio mal resolvida do que aconteceu em 2012. Então, a gente tem um passado recente aqui no Brasil do que foi o nosso impeachment, né? O impeachment da presidente Dilma. Então, a gente acompanhou, foi um processo longo, ela teve o tempo de defesa, teve o tempo da acusação, seguiu-se os procedimentais do processo. E no Paraguai isso se deu basicamente em 24 horas. Então, a gente percebe como é discrepante realmente, né, como o processo lá foi realmente muito fora do que deveria ser. Então, o surgimento do nome dele como um nome popular e possível de vitória alimenta essa esperança da frente que ele representa ali, né, uma frente de esquerda, para defender uma emenda que, a priori, também beneficiaria o próprio presidente Cartes. Então, a gente vê uma contradição, porque vê uma aliança de opositores, mas que, nesse ponto, especificamente, os dois saem ganhando. E agora, nesse momento, a reação lá foi tão violenta, né? O prédio do Congresso foi até incendiado, teve um líder lá que foi morto, inclusive, no fim de semana. E a Câmara está com esse abacaxi na mão, quer dizer, não levou adiante ainda a votação. E lá o pessoal fez uma coisa que a gente estava acostumado aqui, acho que ainda está, né? Sessões secretas, né? O que dá para imaginar em termos de um acordo ou um recuo, Rodrigo, em relação a isso? Tem encontros entre o presidente Cartes com integrantes da oposição, mas a pré-condição é uma que emperra esse acerto. Quer dizer, a oposição diz assim, olha, até sentamos para conversar, mas se a emenda para a reeleição for retirada da pauta. E o Cartes já disse que essa é uma luta que ele vai levar adiante. Então, eu não vejo assim, perspectiva de um acordo no gabinete, né? A gente vê, vai se ganhar um tempo, quer dizer, acho que nos próximos dias a tendência é que se dê um tempo para essa reunião de bastidores, mas não, principalmente essa morte que ocorreu de um líder estudantil no fim de semana, é sintomático no Paraguai. O Lugo, em 2012, ele caiu muito em função também de mortes não resolvidas pela justiça que caíram na conta dele. A população marca muito isso e episódios como esse viram bandeiras no Paraguai. A gente já viu isso logo em seguida, após a morte desse jovem, o Rodrigo Quintana, manifestações com cartazes, o nome dele ficando como um símbolo do que está acontecendo, como, olha, não esqueceremos esse episódio por causa disso.
e eu acho que o Cartes sim tem razão para se preocupar com esse episódio muito mal esclarecido, a polícia entrando na sede de um partido e disparando com escopeta. Em princípio o governo tentou colocar na conta do policial especial, ele foi por conta dele, ele não estava de serviço, e imagens já comprovam que sim, ele estava trabalhando desde o início daquele dia, então não é simples a situação do Cartes, não. A gente costuma colocar muito, o Rodrigo até citou, Carolina, a economia para fazer esses cálculos políticos todos. No entanto, o Paraguai, que vem numa situação até, como o Rodrigo destacou, boa, recuperação econômica, quer dizer, nem isso foi suficiente para... Porque a gente acha que o eleitor vai muito ao sabor ali da economia, se ela vai bem ou mal, né? Nem a economia paraguaia indo bem acaba beneficiando esse ideal, vamos dizer assim, do presidente Cartes de tentar a reeleição. Porque a gente tem que, como o Rodrigo relembrou aí, a gente tem que ver para quem essa riqueza foi distribuída, né? A gente tem o Paraguai um dos países mais desiguais da América do Sul e desde o ano passado o Cartes vem com uma aprovação relativamente baixa, em torno de 30% a 39% da população. E aí, essa figura do Lugo, que ainda existe, né, que ainda é uma liderança importante na política e que relembra os paraguaios de políticas mais sociais e mais inclusivas que ele tentou implementar, ainda que com dificuldades, né? Então, todo esse passado recente ainda está muito fresco na memória dos eleitores, né? Então, tem que levar todos esses cálculos em consideração. Então, não adianta a economia estar estável e crescendo se essa riqueza não está sendo redistribuída para as pessoas, né? Se ainda há essa grande desigualdade. Então, isso vai pesar. E justamente esse episódio pode aumentar ainda mais esse descontentamento da população, né? Porque justamente surgiu um mártir aí. E um outro ator político que pode sair ganhando é o Partido Liberal, que foi justamente o partido que está se opondo a essa emenda constitucional e que até então não tinha grandes chances, né, de eleger um candidato. Então pode ser que ele saia, uma terceira força aí que saia fortificada. Parece que esse nós contra eles que a gente vê muito aqui na política brasileira está um pouco se disseminando, né, pelos países vizinhos. Tem um país que não é vizinho de fronteira, mas que a gente precisa falar dele, que é o Equador, acabou de sair de uma eleição, que está sendo contestada até pela oposição, né, Rodrigo? E eu pedi para a Carolina também analisar. Vocês veem alguma situação semelhante de perigo no Equador? Lá ganhou o candidato governista, oficialmente. Está um tom abaixo, né? A temperatura no Equador, enfim, a oposição não reconhece a vitória do Lenín Moreno, o candidato que representa aí a continuidade em relação ao Correa, Rafael Correa, que ficou 10 anos no poder e se diz... pretende voltar em 2021 e que esse seria, digamos, o poste do Rafael Correa, né? O Lenín Moreno foi vice-presidente dele na primeira fase do governo Correa. Eu acredito que a tendência no Equador é ficar uma insatisfação de parte da oposição. Eles realmente não estão convencidos de que o resultado foi limpo, porque pesquisas de boca de urna logo após a votação apontavam a vitória do opositor, o Guillermo Lasso, empresário de linha conservadora, mas na prática está aí o resultado, não houve uma contestação. Diferença pequena, né? Diferença pequena, mas a gente está acostumado realmente em disputas acirradas de segundo turno, tem sido assim, vai continuar sendo assim, até é uma diferença de mais de 2 pontos, a gente já teve casos mais apertados. Eu acho que vai ficar ali uma marca, uma tatuagem, mas a tendência é que o Lenín Moreno assuma e governe aí os próximos anos. Não sabemos ainda se simplesmente tapando aí o buraco para a vaga para o Correa voltar. Mas eu tenho a impressão que, por enquanto, há um tom bem mais abaixo do que nos outros países sul-americanos dos quais a gente falou. Hein? Sua avaliação também um pouco assim? Na verdade existe uma polarização na sociedade, assim como existiu aqui na Venezuela também, na Argentina. É curioso ver que os resultados são muito parecidos, né, dessas últimas eleições. 51% a 48%. Foi o resultado no Brasil, foi o resultado na Argentina, foi o resultado na Venezuela, o resultado no Equador também. Ou seja, a gente percebe que as sociedades estão muito divididas em relação a esses projetos que cada um desses candidatos representa. De fato, eu vejo que no Equador existe uma estrutura jurídica também que foi muito bem construída no decorrer desses anos do Correa, que eu acho que vai ser difícil existir algum tipo aí de manobra para retirar o Lenín Moreno antes do tempo, né, enfim, desse mandato. Embora ele tenha sido vice do Correa e possa ser visto aí como um poste dele para uma próxima candidatura do Rafael Correa,
O Lenín Moreno ele tem uma trajetória dentro da luta por direitos de acessibilidade, ele é um cadeirante, né? Ele tem uma marca própria também, então isso pesa. Então, hoje mesmo ele deu uma declaração, né, de que o Julian Assange, que é um ativista sueco que está dentro da embaixada equatoriana em Londres, está protegido ali, salvaguardado, digamos assim, de um pedido de extradição da Suécia para que ele volte e seja julgado lá por abuso sexual. Ele era uma pessoa que, dentro da limitação dele aí de comunicação, tinha publicado na internet que, agora que o Guillermo Lasso perdeu, ele teria 30 dias para deixar o país. E aí o Lenín Moreno não gostou dessa declaração, do tom que o Assange utilizou, e ele falou, olha, Assange, você se coloque na sua posição e não se intrometa em assuntos internos. Ou seja, ele foi muito mais enfático do que o próprio Correia. Aparentemente é uma contestação, mas não tem esse mesmo combustível, talvez, aí do Paraguai e ainda da Venezuela, que a gente nem sabe o que vai acontecer. Mas esse ano tem eleição, acho que dá para a gente falar, no Chile também, e lá também aparecem, parece que sempre assim, né? 2 ex-presidentes, um mais à esquerda, que é o Lagos, né? E um mais à direita, que é o Piñera, né? É mais pro fim do ano a eleição, mas vocês veem que o Chile também vai ter o nós contra eles, não sei quem que é o nós, não sei quem que é o eles, mas depende do ponto de vista. Vai ter isso no Chile também, Rodrigo? Nós contra eles no Chile é um clássico, né? Desde da época do Pinochet, é uma sociedade incrivelmente politizada. A gente vê que todo mundo lá costuma a se envolver nas discussões e tem a opinião abalizada. Provavelmente se der uma polarização de novo, o inusitado lá é a popularidade baixa com a qual a Michelle Bachelet chega, né? É uma coisa também que parece um pouco distante da realidade de alguns países vizinhos, que um escândalo envolvendo o filho dela, no início do governo ainda, né, supostamente se beneficiou em venda de terrenos, com informação privilegiada, baixou a popularidade de golpe e em outros países poderia aumentar talvez ao longo do tempo, dependendo do governo e da situação econômica. Com ela, no caso, ficou muito marcado. E o Piñera aparece, o que foi presidente, antecedeu a própria Bachelet, aparece como o nome hoje mais forte. Mas há opções dentro da própria esquerda que talvez assumam o lugar do Lagos nessa disputa. Lá que ainda não esquentou, né? Nem começou, na verdade. Né? Ainda não. Eles ainda estão aguardando os resultados desse governo da Bachelet, desse segundo governo dela, que ela já foi presidente em outra ocasião também. E o grande nó ali, que é muito difícil de resolver, é a questão educacional, né? Que gerou muitos protestos durante o governo do Piñera e que ainda está aí com muita dificuldade da Bachelet chegar a uma resolução. Eu queria concluir, a gente já está chegando aqui ao finalzinho, que vocês, nas considerações finais, falassem um pouco o Brasil nesses embrólios todos aí dos vizinhos. Vocês veem algum papel relevante para o Brasil nessas histórias todas, Rodrigo? O que nós percebemos nos últimos tempos é que o Brasil, em função da própria instabilidade política e econômica, ainda que tenha a função de líder regional historicamente estabelecida, se distanciou pelo menos do protagonismo. A gente vê, mesmo dentro do Mercosul, a Argentina mais ou menos levando a posição do Mercosul adiante, em alguns casos aí, Venezuela, no próprio caso do Paraguai, se percebe que mantemos o poder de influência, mas não assumindo, não botando a cara, talvez tão frequentemente quanto isso acontecia até mesmo no governo do presidente Lula, em que às vezes acertando, às vezes errando, o Brasil se colocava no meio de grandes questões internacionais. Eu acho que a ideia é esperar baixar um pouco a poeira interna para poder voltar a se apresentar como um player regional. E você, Carolina, já tem o problema da chapa Dilma Temer, já está de bom tamanho para não se envolver nos outros? Me parece que sim. Ao mesmo tempo, a gente tem o Aloysio Nunes assumindo a chancelaria e ele tem um conhecimento de política externa, ele participava das comissões de política externa do Senado. Então, a gente também vê algumas declarações um pouco mais enfáticas dele, condenando, por exemplo, o governo da Venezuela, que era uma posição que o Brasil não assumia.
né? Principalmente durante o governo Dilma, também por conta de problemas internos, o Brasil se distanciou muito e procurava não emitir nenhum comunicado muito enfático nesse sentido. E o Brasil hoje já toma uma posição um pouco mais firme. Muito bem, nós estamos encerrando o Estadão Discute dessa semana, que debateu a situação política de alguns países vizinhos ou próximos ao Brasil, conturbada principalmente na Venezuela e no Paraguai. Eu agradeço aqui aos nossos convidados, primeiro a professora Carolina Silva Pedroso, pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais da Unesp. Obrigado, Carolina, pela presença. Eu que agradeço. E também agradeço ao Rodrigo Cavalheiro, editor de Internacional aqui do Estadão. Obrigado pela presença também, Rodrigo. Obrigado. Bom, terminamos assim o Estadão Discute, que volta na semana que vem com mais um tema relevante, a presença de 2 convidados. Obrigado e até lá.